Bom, gente, bom dia. Meu nome é Victor. Eu vou apresentar sobre as plaquetopatias, mais especificamente sobre a trombofilia e o tromboembolismo. Bom, para a gente iniciar o nosso conteúdo, nosso assunto em si, a gente tem que falar um pouquinho sobre os anticoagulantes naturais, relembrar algumas coisas e a ação dos do correspondente fator. É, por que a importância de recapitular esse conteúdo? Porque ele vai ser a chave para o entendimento desse assunto. Os anticoagulantes naturais, como já sabemos, eles vão inibir os trombos plaquetários após sua suficiência, ou seja, já atingiu ali o trombo, e para não provocar algum processo patológico, os anticoagulantes naturais eles são ativados. E quem seriam esses anticoagulantes? Nós temos o inibidor da via do fator tecidual, que tem a sigla TF, ele vai se ligar com o cofator 7. Nós temos a antitrombina, e o interessante da antitrombina é que ela é um cofator natural, que vai ali atingir vários cofatores e fatores simultaneamente. Ela é uma enzima circulante, e a heparina, ela interage, né, com a antitrombina, formando um complexo que inativa vários fatores e cofatores, como já falei. Dentre eles, nós temos o cofator 8, que vai ser cofator para o 9. Nós temos o fator 12 e o fator 11. A antitrombina, ela também inativa diretamente o fator 10 e o cofator 5, além do fator 2. Outro anticoagulante natural vai ser a proteína C e o cofator proteico S, que vai ter ali ação nos fatores 10 e o cofator 5. Essa proteína C, ela vai ser ativada com a larga presença do fator 2. Além disso, todos esses anticoagulantes naturais, eles irão ter um objetivo, que é não ativar a trombina. Isso é, ele vai impedir a clivagem do fibrogênio em fibrina. A gente também sabe que o trombo ele vai ser quebrado por um sistema fibrinolítico, onde a plasmina ela vai degradar a fibrina em produtos como o dedímero, que inclusive ele é um marcador de coagulação. Bom, e o que vai ser a trombose? A trombose ela pode ser definida como um processo patológico provocado por falhas na resposta hemostática. Em condições fisiológicas, a hemostasia quebra o trombo, como eu falei, ele vai prevenir a formação de novos trombos e vai normalizar o fluxo sanguíneo. Sendo assim, o trombo ele vai ser formado por 3 critérios determinantes, que é conhecido como a tríade de Virchow. Nós temos então alteração no fluxo endotelial, alteração reológica, que nada mais é do que a alteração do fluxo sanguíneo em ambiente venoso e arterial, sendo que o enfoque desse conteúdo vai ser o ambiente venoso. E por fim, nós temos também a alteração dos componentes do sangue, como as plaquetas, o sistema de coagulação e o sistema fibrinolítico. E o que vai ser o tromboembolismo venoso, que vai ser um termo muito utilizado nesse trabalho? É a trombose venosa, que é uma doença frequente na população, que resulta em considerável morbidade e mortalidade. É uma doença de natureza multicausal, ou seja, tem vários fatores, geralmente é resultante da interação dos fatores genéticos e adquiridos. O trombo venoso ele vai ser formado em condições de fluxo lento e de baixa tensão de cisalhamento. Ele vai ser constituído basicamente por fibrina, células vermelhas e poucas plaquetas. A trombose venosa ela pode ocorrer em veias superficiais, quando é chamada de trombose venosa superficial, ou em veias do sistema profundo, que é denominada de trombose venosa profunda. Quais são os sinais e sintomas no caso da tromboembolismo venoso? Nós teremos a dor, o edema, o aumento da consistência muscular, o aumento local da temperatura da pele, a presença de trajetos venosos superficiais visíveis. A parte pior, no caso do tromboembolismo venoso, vai ser suas complicações. Nós teremos a embolia pulmonar, que é uma complicação da trombose venosa profunda,
ela vai ocorrer quando o trombo, um fragmento do trombo já formado vai se desprender, né, e vai migrar até o ramo de uma artéria pulmonar, e tem o tromboembolismo venoso em si, que é empregado para designar a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de trombofilia para a gente já entrar no nosso conteúdo. O termo trombofilia, ele vai significar a tendência de um indivíduo a vir apresentar um quadro de trombose, né? Essa trombofilia ela vai poder ser adquirida ou hereditária. A trombofilia adquirida eu vou discutir mais para frente. A trombofilia hereditária, que eu vou utilizar bastante a sigla TH, ela vai se referir a uma tendência genética para o desenvolvimento da trombose. Embora muitas pessoas com essa predisposição, elas podem até mesmo nunca chegar a desenvolver a patologia. O termo trombofilia ele vai ser comumente associado ao tromboembolismo, né? O tromboembolismo ele pode ser arterial ou venoso, como citei, e isso vai depender do tipo de vaso que ele vai ser prejudicado. O tromboembolismo venoso ele vai se referir à obstrução da circulação por coágulo, formado localmente, que é o trombo, ou então liberado de um trombo formado em outro local para outro. As principais manifestações clínicas, como falei, é a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar. Entrando agora especificamente nas trombofilias hereditárias. Vou falar um pouquinho sobre etiologia e patogenia. A trombofilia hereditária ela vai ser provocada por um conjunto de mutações nos genes responsáveis pela codificação da coagulação e os anticoagulantes naturais também. As mutações elas podem provocar deficiências classificadas como quantitativas e também qualitativas. Então, no caso, o que seriam as deficiências quantitativas? A gente vai ter ali uma redução do nível de RNA mensageiro ou então na estabilidade das proteínas do mesmo. Já a qualitativa, ela vai ocorrer pela mutação de substituição em aminoácidos essenciais. Inclusive, vou citar um mais para frente, que é de suma importância. Essa substituição, ela prejudica a atividade da proteína e o seu sítio de ligação. As mutações, elas também podem ser classificadas quanto sua função. A gente vai ter uma perca de função ou ganho. As mutações de perca de função, elas são casos mais raros e vão estar relacionadas a deficiências de anticoagulantes naturais, como a proteína C e deficiência na proteína S, como também a antitrombina. E mutações como ganho de função são mais comuns. Elas vão ocorrer ali mais frequentemente com menor risco para o tromboembolismo, mas vai ser ali relacionado com o gene da protrombina, que eu também vou explicar mais adiante. O tromboembolismo venoso, como eu falei, ele é uma doença multicausal e o risco para essa doença ele vai aumentar quando o indivíduo vai ter mais de um fator de risco. Os fatores eles podem ser adquiridos hereditários e metade dos casos da doença são associados a fatores genéticos que serão identificáveis. Diferentes fatores associados à trombofilia hereditária, elas podem resultar em diferentes graus de risco para o tromboembolismo venoso. No contexto, o risco individual resulta em uma interação de vários fatores. Dentre esses fatores vão ser a idade do indivíduo, o sexo e a gravidade do evento. Eu trouxe aqui uma... desculpa. Eu trouxe aqui uma pequena tabela que eu tirei do livro Zago, que ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da epidemiologia e a sua prevalência, né? A gente tem a prevalência da população geral nas deficiências de antitrombina, aqui de proteína C e o cofator da proteína C, que é a proteína S. A gente também tem a deficiência ali no fator 5 Leiden, a mutação da prototrombina, que é esse gene, e os altos níveis do fator 8. A prevalência na população geral, a gente pode ver aqui que da antitrombina, a deficiência da mesma vai ser de 0,02, da proteína C de 0,2 e da proteína S de 0,03 a 0,13. E em relação ao risco relativo em primeiro evento trombótico, temos da deficiência da antitrombina de 5 a 10,
proteína C de 4 a 6,5 e proteína C de 1 a 10. Para isso, nós temos o fator 5 de Leiden, que também vou explicar mais adiante, é de 3 a 5, a mutação da prototrombina de 2 a 3 e os altos níveis do fator 8, 5. E o risco recorrente de trombose e o risco relativo de uma trombose recorrente. Novamente, na antitrombina 1,9 a 2,6, proteína C 1,4 a 1,8, proteína S de 1 a 1,4, fator ciclo Leiden 1,4, mutação de prototrombina 1,4 e altos níveis de fator 8 de 1,3 a 6,7. Essa tabelinha vai estar lá no Zago, como já falei. Bom, agora falando sobre a classificação das trombofilias hereditárias. Primeiro, a gente vai falar sobre as deficiências do anticoagulantes naturais, que vai ser a proteína C, proteína S e antitrombina, que vai ser a sigla AT. Como já falei, a antitrombina ela vai ser um anticoagulante natural, ela vai ser um membro da superfamília de proteínas, que vai ser denominada de serpinas. A antitrombina é o principal inibidor da trombina e também vai provocar alguns efeitos inibitórios sobre outros fatores de coagulação, como já falei anteriormente, que vai ser o fator 9, o seu cofator 8, o cofator 12 e também o cofator 11. Adicionalmente, essa antitrombina ela vai acelerar a dissociação do complexo do fator 7 com o fator tecidual e vai impedir a religação dele. A deficiência da antitrombina ela foi a primeira anormalidade hereditária associada a uma trombose familiar. Na deficiência da antitrombina, os homens e as mulheres eles são afetados de forma igual. A deficiência heterozigótica da antitrombina é associada a um risco bem aumentado de tromboembolismo venoso. E o estado homozigótico para deficiência, ele vai ser extremamente raro. E a gente assume também que ele vai ser incompatível com a vida, né? Então, heterozigose, nós temos a compatibilidade com a vida, apesar dos problemas, e já a homozigose, ela vai ser incompatível com a vida. Já na deficiência da proteína C e o cofator, que é a proteína S, nós vamos ter que essas duas proteínas elas atuam em conjunto, como eu também falei, em defeito do sistema anticoagulante. A proteína C ela vai ser ativada após a ligação da trombina com o receptor do endotélio, e essa proteína C ela vai clivar e ativar os fatores 5 e também o fator 8 da coagulação. Ela vai inibir, portanto, a formação do coágulo da fibrina, né? A proteína S ela vai atuar mais como um cofator, como eu também expliquei, mas ela é um cofator não enzimático da proteína C e aumenta a eficiência da proteína C. No caso, vai aumentar a eficiência de toda a reação. Os efeitos genéticos, especificamente nessas proteínas, vão associar os quadros de hipercoagulabilidade e risco aumentado também para a ocorrência de tromboembolismo venoso. Já no caso da homozigose, para essas deficiências de proteína C e o cofator, seu cofator que é a proteína S, ela vai ser usualmente associada a um fenótipo clínico conhecido como púrpura fulminans, né? Como eu trouxe a imagem aqui para vocês. E vai ser caracterizado por um quadro de trombose maciça, com microcirculação, que vai se manifestar logo após o nascimento. Bom, temos a classificação também em relação à resistência da proteína C ativada e o fator V Leiden. Durante um processo fisiológico de homeostasia, o fator 5 ele é ativado pela proteína C através de uma clivagem em 3 sítios. Né? Eu trouxe essa imagem para vocês entenderem melhor. A troca do aminoácido arginina por uma glicina na posição 506 do fator 5, que vai ser um dos 3 sítios de clivagem ali, ele vai retardar essa inativação e vai levar a uma resistência do fator 5 à ação da proteína C. Então, a molécula variante do fator 5, né, já com essa modificação de troca ali de aminoácido, ela vai ser denominada de fator ciclo Leiden. E a resistência à proteína C ativada, ela vai associar uma mutação desse fator 5 Leiden em mais de 90 a 95% dos casos, né? E o fator 5 Leiden é a
causa mais comum ali de trombofilia hereditária no países do hemisfério norte e vai se relacionar também até 50% dos casos dos pacientes de tromboembolismo venoso. Bom, esses que eu falei foram os fatores principais, mas nós também temos os outros fatores, né, como o segundo maior fator, no caso que vai ser a mutação putiforme do gene da prototrombina, que vai levar a níveis plasmáticos aumentados dessa mesma proteína. Essa mutação ela vai ser encontrada ali em 1 a 3% de indivíduos da população geral e em 6 a 18% dos pacientes com doenças trombóticas venosas. Nós temos também aumento de níveis plasmáticos de proteínas de coagulação, como o fibrogênio, o fator 7 e o fator 8. E também é estudado hoje uma possível associação do sistema fibrinolítico como fator de risco também. Porém, ele não vai ser discutido agora nesse trabalho. Bom, vamos para o diagnóstico clínico. Diante de um quadro que vai ser sugestivo de trombofilia hereditária, o que se deve fazer? Primeiramente, a anamnese em um exame físico cuidadoso e detalhado, a caracterização desse evento quanto à sua relação, isso em situações de risco para trombose. Praticamente, a gente não vai encontrar achados clínicos específicos para a trombofilia hereditária, com exceção, então, da púrpura fulminans neonatal ou a necrose da pele, que vai ser induzida por cumarínico. E, na maioria das vezes, o quadro clínico é apresentado pelas manifestações de tromboembolismo venoso. Aí eu trouxe um quadro também do livro Zago que demonstra situações clínicas sugestivas de trombofilia hereditária. A gente vai ter a tromboembolismo venoso idiopático, né, ou seja, sem causa ali aparente, principalmente em indivíduos com menos de 40 anos. O tromboembolismo venoso em locais não usuais, por exemplo, nos vasos hepáticos, mesentéricos, cerebrais e renais, que inclusive são complicações graves. Quando esse tromboembolismo venoso vai ser recorrente, a púrpura fulminans, que já vai ser algo mais específico, e a necrose de pele induzida por cumarínico. E em relação ao diagnóstico laboratorial, é preciso se realizar um hemograma, fazer teste de coagulação, como o tempo de tromboplastina parcial ativado, que é o TTPA, tempo de protombina, tempo de trombina, avaliar a função renal e hepática, fazer a dosagem da antitrombina, da proteína C e da proteína S, teste de resistência à proteína C ativada e a genotipagem também para o fator Leiden, né? Que foi aquela mutação que eu falei, e a mutação da prototrombina, que é esse gene. Em relação ao tratamento, o tratamento por tromboembolismo venoso agudo em pacientes com trombofilia hereditária, ela não vai se diferenciar ali de qualquer outro paciente com tromboembolismo venoso. Vai ser a mesma coisa. O tratamento, ele vai prevenir a embolia pulmonar, a extensão dela também, assim como a extensão de um trombo em vias profundas nos membros inferiores e as recorrências. O tratamento do tromboembolismo venoso agudo, ele deve ser realizado com heparina não fracionada, né? Heparina de baixo peso molecular e anticoagulante natural. É interessante um pouco a gente falar sobre a heparina de baixo peso molecular, porque em pacientes gestantes, a heparina normal, ela pode atravessar a placenta. Então, isso pode colocar em risco a vida do bebê. O tratamento ele tem que ser feito com heparina de baixo peso molecular, porque ele não vai conseguir atravessar ali a placenta. A duração da terapia anticoagulante, depois de um episódio de tromboembolismo agudo em pacientes com trombofilia, ela vai ser variável. Ela vai ser recomendada por um tempo mínimo de 3 meses, isso é, quando vai ser associada a um fator de risco transitório, ou até 12 meses, no caso de atingir sítios não usuais, né? Ou que significa, tipo, um vaso cerebral, como eu falei, ou então mais entérico. No caso da púrpura fulminans, que foi aquela doença que eu falei, os pacientes eles vão ser tratados com transfusão de crioseptado, plasma fresco congelado e warfarina também. Qual vai ser a profilaxia primária? Bom, no caso de um indivíduo ser diagnosticado com
uma deficiência natural de proteína S, proteína C e antitrombina, é recomendado primeiramente que os familiares, como é uma doença hereditária, né, os familiares de primeiro grau sejam testados especificamente para essa condição, né? E aos portadores assintomáticos deve ser oferecido um aconselhamento médico e orientações também a respeito dos riscos, sinais e sintomas também do tromboembolismo venoso. Apesar do uso dos anticoagulantes não ser indicado aos portadores assintomáticos, o tratamento profilático ele pode estar indicado em situações de risco. Isso é, a gravidez, o puerpério e o pré-operatório, além de grandes cirurgias. Uma vez que essa medida que a gente vai fazer, ela vai reduzir significativamente o risco de trombose. Bom, a profilaxia anticoagulante ela não vai ser recomendada durante a infância, mas ela deve ser prescrita em caso de cirurgia abdominal ou também de cirurgia em membros inferiores, após os 13 anos de idade. O uso de compostos estrogênicos, né, pelas mulheres assintomáticas, elas também devem ser indicados, porque pode gerar uma situação de risco. E alguns estudos eles vão sugerir que sejam investigadas algumas mulheres de qualquer idade que tenham desenvolvido o tromboembolismo venoso durante a gravidez ou então na vigência de uso desses estrogênios. Já a profilaxia secundária, ela vai ser um pouco complexa e vai considerar o risco de um novo evento trombótico, as consequências de um evento trombótico, no caso do paciente que não esteja anticoagulado, o risco de sangramento relacionado ao uso de anticoagulante e também a preferência do paciente. A profilaxia secundária, ela deve ser considerada independentemente da causa dos casos de tromboembolismo venoso idiopático, grave ou em locais pouco específicos. Na maioria dos casos, a profilaxia secundária para o tromboembolismo venoso em pacientes com a trombofilia hereditária, ela tem que ser realizada através de administração de cumarínicos, mais frequentemente a warfarina, que essa warfarina ela vai manter ali o RNI em 2 e 3. A hemorragia é uma das principais complicações do uso da warfarina, por isso que é preciso se avaliar o seu uso, geralmente em torno de 3%. O risco de sangramento é geralmente maior em idosos, esses idosos acima de 65 anos, e em indivíduos que fazem o uso concomitante de medicação antiplaquetária ou anti-inflamatória, e também naqueles que vão apresentar algumas doenças coexistentes, principalmente um câncer, uma insuficiência renal, diabetes, acho que também úlcera péptica e doenças cerebrovascular. Vamos falar agora sobre as trombofilias adquiridas. Bom, a trombofilia adquirida, ela vai ser uma doença autoimune que vai acometer a coagulação do sangue e vai causar trombose em ambiente tanto arterial quanto venoso. A trombofilia adquirida, ela vai causar a síndrome ela vai ser causada pela síndrome antifosfolípide, que é conhecida como a sigla SAF, por malignidades, pós-operatórios, gestação, tratamento hormonal estrogênico e imobilização no gesso. Para falar sobre a trombofilia adquirida, eu acho que o principal foco ele vai ser a síndrome antifosfolípide, que é a SAF. A SAF, ela vai ser uma doença que vai ter associação de complicações durante a gravidez, como abortos repetitivos, complicações de prematuridade em síndrome de HELP, que vai ser a hemólise com associação à elevação de enzimas hepáticas e quedas plaquetárias. No caso da SAF, ele vai produzir autoanticorpos que vão poder ser idiopáticos, ou seja, surgem espontaneamente ou secundariamente alguma doença pré-existente, como o lúpus, né? O lúpus eritematoso. Os autoanticorpos eles vão poder pertencer às classes IgM, IgG ou IgA, que por sua vez elas vão possuir afinidade com fosfolipídios de membrana ou complexos proteicos, que vai ativar, né, uma cascata de coagulação e vai gerar eventos trombóticos sem lesão no endotélio e sem liberação de fator tecidual. Aqui nós temos a imagem para representar esse problema da SAF. Aqui nós temos o anticorpos e aqui vai ser o complexo de lipofosfolipídios, né?
anticorpo, ele vai ali, ele ativa a protombina, vai ativar a anexina 5, mas vai desativar as proteínas C e proteína S, que a gente sabe que é importante ali na cascata de coagulação como regulatório. Então, se a gente vai ter a desativação da proteína C, a desativação da proteína 7, essa cascata de coagulação ela vai continuar ali sem ter uma barreira que vai impedir com que ela pare. A gente vai ter as formações dos trombos. Né? Quais vão ser os sintomas da SAF? As manifestações clínicas elas vão ser diversas e vão variar de acordo com o local, no caso do vaso acometido. O baixo número de plaquetas, que é a trombocitopenia, ela vai ser um achado clínico na manifestação da SAF, e os sinais e sintomas eles vão variar desde manchas na pele, que vão aumentar no frio, tromboflebite, insuficiência cardíaca, microtrombose disseminada, que vão ser trombos de vasos de pequenos calibres por todo o organismo, e até mesmo embolia pulmonar maciça e outras formas da doença. A trombose venosa profunda ela é a consequência mais comum da SAF, e o sistema arterial, quando ele é acometido, ele tem uma circulação cerebral como principal alvo, o que é uma coisa extremamente grave, né? Algumas pacientes elas vão apresentar a SAF durante a gestação com perdas fetais de repetição e nesses casos a trombose ela vai ocorrer ali na placenta. Então, quais vão ser os critérios clínicos da SAF? Nós temos um ou mais episódios de trombose venosa ou arterial de qualquer vaso ou localização, que vai ser confirmado por diagnóstico de imagem ou histopatologia, uma ou mais mortes fetais igual ou superior, essas mortes fetais, no caso, os fetos devem ser igual ou superior à 10ª semana, um ou mais partos prematuros, que vão ser menor que a 34ª semana, para ambientes de eclâmpsia, pré-eclâmpsia ou insuficiência placentária, e 3 ou mais perdas fetais menor que a 10ª semana seguidas, com outras causas excluídas. E quais os critérios laboratoriais? Nós temos o anticoagulante lúptico, que vai estar presente no plasma, em 2 ou mais ocasiões, com intervalo de pelo menos 12 semanas. Isso vai ser demonstrado de acordo com as normatizações da Sociedade Internacional de Trombose, né, e Hemostasia. Temos também anticorpos anticardiolipina do isotipo IgG ou IgM no soro ou plasma, que vai ser presentes ali em título médio ou alto, que vai ser mais ou menos acima de 40 GLP ou MPL, ou acima de 99 do seu percentil. Essa também vai ser com pelo menos 12 semanas de intervalo entre elas e vão ser quantificados por meio de teste ELISA padronizados. Temos também como critérios o anticorpo anti-B2, glicoproteína 1, do isotipo IgG ou IgM, no soro do plasma. A titulação também tem que ser maior que 99 de percentil, e em 2 ou mais ocasiões também com pelo menos 12 semanas de intervalo entre elas. Também vai ser quantificada por teste ELISA padronizado, de acordo com alguns procedimentos recomendados. Em relação ao tratamento, nós vamos tratar todas as pessoas assim, cheguei, tenho uma trombofilia adquirida. Não é bem assim. Tem algumas controvérsias quanto ao tratamento da trombose de pacientes com síndrome antifosfolípide. Isso porque, do mesmo modo que a SAF é uma condição trombofílica adquirida, com estudos que sugerem uma elevada taxa de recorrência nos indivíduos sem tratamento, o emprego de anticoagulantes por tempo indeterminado, ela pode se associar a malefícios, que vai ter necessidade de controle regular terapêutico do anticoagulante, né? Também tem risco para taxas de sangramento graves, principalmente nos pacientes com INR elevado. Vários fatores eles devem ser considerados no paciente com tromboembolismo venoso. A presença associada de outros fatores de risco trombótico, a intensidade ótima do tratamento anticoagulante, a duração do tratamento anticoagulante. E também alguns fatores que a gente deve se considerar quando vamos falar com o paciente. Bom, esse paciente ele é exposto a um processo transitório ou é uma coisa assim, a lesão dele é uma coisa mais tranquila, é uma coisa que vai se recuperar ali em um mês, por exemplo. Ele é acamado, o processo dele ele vai ser permanente, ele tem um histórico familiar de trombose, a trombose ela é espontânea, essas coisas delas devem ser consideradas, né?
também deve ser considerada o sítio de gravidade dessa trombose. E quais seriam, no caso, os fatores considerados para o tratamento dos anticoagulantes? Porque nossos pacientes, a gente não pode simplesmente tratar eles de qualquer jeito, como se fossem todos iguais. Tem que ser levado em considerações esses fatores de risco, né? Para saber qual é o melhor tratamento em relação ao benefício. Porque, como nós vimos, eles também podem causar sangramento a longo prazo, então para alguns pacientes não seriam interessantes esse tratamento de forma tão abrupta. Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei e eu espero que o trabalho tenha ficado bom. Obrigado.